Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque temos a certeza absoluta que o Espírito da Verdade vai falar conosco nesse momento. Glórias a Jesus. A palavra que o Senhor me deu fica na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, 5:22. Glórias a Jesus Cristo. Fugir de toda aparência do mal. Glórias a Jesus. Então, é uma palavra, como todas da Bíblia, né, forte, que causa impacto dentro de nós, mas ela tem que ser cumprida por nós. Glórias a Jesus. E o mesmo Deus que nos dá esta palavra é aquele que nos ajuda a obedecê-la. Incrível, nos dá força. Glórias a Deus. Então, a Bíblia diz aqui, fugir de toda aparência do mal, né? Recuse, rejeite, não aceite, se refreie, se prive, se domine de toda a aparência do mal. Imagine, quando diz a palavra toda, é porque não há exceção. Toda a aparência do mal não presta, é para destruir o homem. Por isso que a Bíblia ela é enfática aqui ao dizer fugir de toda aparência do mal. Guarde-se de toda a aparência do mal. Nós sabemos, claro, óbvio, que o pecado acompanha o homem desde a queda, onde Eva não conseguiu fugir da aparência do mal. Ela ali teve diálogo com a serpente, interagiu e caiu juntamente com seu marido Adão. Então, desde lá, o homem é muitas vezes levado a pecar, ele sofre tentações e muitos, a maioria, tem sucumbido ao mal. Mas o Senhor, tudo que o Senhor, conforme eu disse, tudo que Ele nos manda fazer, Ele nos ajuda a cumprir. O Espírito Santo habita em nós. Louvado seja Deus. E quando nós pecamos, quem é que é o maior beneficiado? Satanás. Então ele faz tudo, ele luta com todas as forças inescrupulosas dele para que o homem venha pecar, porque ele conhece a Bíblia. Ele sabe que o pecado afasta o homem de Deus. E o que é pecado? É a transgressão aos mandamentos de Deus, é uma ofensa a Deus. Então, quando o homem incorre no pecado, ele se afasta de Deus. Acabou-se. Então aí fica o caminho livre para Satanás investir ainda mais contra aquela pessoa, até chegar a destruí-la, que é o intuito dele. Por isso, como nós podemos nos dominar de toda a aparência do mal, conforme diz aqui, fugir de toda a aparência do mal. Como podemos? Obedecendo a palavra de Deus, sempre, sem abrir exceções. Que a Bíblia não dá exceções em relação ao pecado. Porque Deus ele é radical, claro, contra o pecado. Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A verdade é essa. Claro, é óbvio que a maioria das pessoas não está obedecendo.
porque as pessoas se deixam levar pelas facilidades, pelas tentações, pela aparência do mal. As pessoas, muitas delas, estão brincando com Satanás, com o pecado. Elas não imaginam a extensão que o pecado tem e o poder destrutivo. Nós precisamos também dar bom testemunho de cristão. Sempre. O Espírito Santo está a nos ajudar sempre. Ele faz essa obra, meu Deus, tremenda, que nós jamais poderíamos fazer sozinhos. E, glórias a Deus, e fugir. Nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir. A verdade é esta. Fugir. Nos dominar para que não caiamos nas garras do pecado. Porque uma vez que o pecado é concebido, ele gera a morte espiritual daquela pessoa. Então, o que resta a essa pessoa, meu Deus? É melhor não pecar, porque, além de tudo, o pecado traz consequências que sempre irão acompanhar aquele que pecou. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, deixar o pecado, ela é perdoada por Deus. Se for um pecado que não incorra na blasfêmia contra o Espírito Santo, é claro. Então ela é perdoada. Os pecados dela são apagados, mas ficam as consequências. É isso que Deus não quer que nós passemos. Porque quando a pessoa ela começa a dar legalidade ao pecado, ela não imagina o que vai ser lá na frente. Ela está vivenciando aquele momento ali. Muitas vezes é um momento de euforia, de alegria, um momento de aparente felicidade, de realização, digamos assim. Então a pessoa não imagina o que virá depois. Porque é óbvio que as consequências elas sempre chegarão e são dolorosas. É isso que Deus não quer que venha sobre nós. Por isso que ele usa os seus atalaias para estarem ministrando a verdade. Porque a verdade, por que ela dói muitas vezes? Porque ela confronta o ser humano, o que está dentro do homem. Porque muitas pessoas dizem, não, eu acho isso certo. Não, isso aí é mais ou menos. Outras dizem, segundo o relativismo, tudo é relativo. Mas nós temos que examinar à luz da Bíblia Sagrada, não pelas opiniões das pessoas. Porque a Bíblia diz o que? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem é que é certo? Quem é que vai poder dirigir sua vida, direcionar sua vida corretamente? Quem? A Bíblia Sagrada somente. E Deus deixou esse manual glorioso aqui para nós, esse presente lindo, perfeito. Meu Deus, glórias a Jesus. É o nosso pão diário. É aquele pão vivo que desceu do céu e habitou entre os homens. É o verbo que se fez carne. Glórias a Jesus. Então ele diz aqui, fugir de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal, nós estamos vendo que está implícito aqui, são variadas formas.
sempre com muita sutileza, para que a pessoa não perceba que ali é um laço de Satanás. Por isso que a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, há sabedoria de Deus. Às vezes a pessoa guarda as coisas para si, elas não compartilham com alguém que tem o Espírito Santo, que pode lhe dar uma palavra vinda da parte de Deus, e ela cai diante do pecado. E para levantar depois não é tão fácil como todo mundo pensa. Olha o que tem acontecido aí, meu Jesus. Quantos estão dizendo que servem a Deus? Quantos membros de igrejas, quantos levitas, pregadores, com vários títulos ministeriais, estão em absolutas trevas. E Deus tem trazido à luz muita podridão. E eu sempre digo, Deus vai colocar no ventilador toda a sujeira desses homens que se auto-intitulam servos de Deus, ungidos de Deus, profetas e outros mais títulos. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então, quando a pessoa ela é contumaz no pecado, ela já é como se já cauterizou dentro dela. Ela é como se ela não tivesse mais volta. Um dia eu falei com alguém, há muitos anos atrás, eu falei com alguém, volte atrás, volte. Lá onde você caiu, volte. Deus vai fazer uma nova obra, um trabalho tremendo nessa situação. Aí a pessoa virou para mim e disse, sabe o quê? Não dá mais tempo. A raiz já está podre. Então, a própria pessoa sabia que não tinha mais volta para ela. Por quê? Porque ela se acostumou com o pecado, então ela não poderia mais viver sem o pecado. O pecado já havia separado essa pessoa de Deus. Então, por isso que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então Deus, ele começou essa obra da salvação em nós. Então ele vai ter a purificação, regeneração e a santificação, que está nos preparando para o nosso encontro com o nosso Senhor. Glórias a Jesus. Então a Bíblia diz aqui, fugir de toda a aparência do mal. Então, na verdade, nós não podemos nos achar melhores porque conseguimos fugir da aparência do mal. Jamais. Não podemos também achar que é um fardo, um jugo pesado, nos dominar de toda a aparência do mal. Não. Por favor, nós temos que saber que a maior alegria que nós temos nesse mundo maligno é a comunhão com Deus. Então, nós nos abstemos do mal, de toda a aparência do mal, com alegria. Por quê? Porque esta separação do pecado é fruto da comunhão com Deus. Tremendo. Tudo na nossa vida, tudo depende da nossa comunhão com Deus. Porque, na verdade, tem momentos que as tentações vêm, que são fortes.
que são coisas que até parecem que são boas, que até Deus está naquele negócio, mas ali tem a pata de Satanás para causar dano àquela pessoa que às vezes até tem boa intenção no coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, e o Senhor Todo-Poderoso, louvado seja Deus aqui, quando ele diz fugir de toda aparência do mal. Né? Como nós vamos fugir de toda aparência do mal? Como? De que maneira? Como nós vamos fazer isso? Como é que isso, né? Como é que sucede isso? Ele responde para você ver como Deus é lindo e maravilhoso. Ele mesmo nos diz o que devemos fazer, meu Deus, para que a gente fique firme. Porque o mal, ele vem travestido de coisa boa. Quantas e quantas vezes eu fiz aconselhamento, meu Deus, e eu vi ali, muitas vezes mesmo, muitas, eu vi ali a destruição da pessoa. Aparecia alguma coisa que aparentemente, olha, chamava a atenção da pessoa. Quando a pessoa ia dizer a mim, conversar, o Espírito Santo dizia a mim, é laço de Satanás. Então Deus me usava para falar com a pessoa a verdade que ela confronta dentro do homem. Eu vou lhe dizer aqui com toda sinceridade mesmo, poucos seguem a direção de Deus. Ainda vou lhe dizer mais, são raríssimos. A maioria segue a sua própria carne. Segue os desejos do seu coração enganoso. Claro que dói muito. Eu jamais na minha vida me alegraria com alguém, né, o qual eu aconselhasse e a pessoa não seguisse segundo o conselho de Deus. Depois a pessoa sucumbisse e eu dizer, eu não falei, eu não me alegro. Eu só fico triste quando eu vejo a pessoa. Muitas vezes até elas dizem, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Mas quando eu olho com os olhos espirituais, eu vejo que a pessoa vai fazer a vontade da carne. Ela vai pela porta mais fácil de passar, a porta larga. E muitas batem o pé dizendo, não vou fazer isso não, eu sirvo a Deus. Em várias áreas, viu? Na área da honestidade, na área do sexo, em várias áreas que a pessoa se apresenta algo e ela na área da fidelidade também, a pessoa, muitas estão transgredindo porque elas trocam muitas vezes alguém que é amigo, que vem da parte de Deus, por aquele que pode lhe oferecer coisas sempre materiais. Os olhos do ser humano sempre estão nisso aí. São várias áreas, é no trabalho, é tudo. Vem a aparência do mal, ela tem que ser rejeitada, recusada por aquele que serve a Deus. Agora, quanto mais você se chega a Deus, mais você vai ter a sensibilidade para perceber. Logo, você vai sentir logo um incômodo. Esse incômodo aí é o Espírito Santo dizendo a você, olha, pare. Não siga em frente. Perigo.
Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. E o Senhor responde aqui. Acho tremendo isso. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Sabe o que é santificação, né? É a separação do mundo, das trevas, do diabo, dos desejos pecaminosos, do pecado. Isso é santificação. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Que coisa tremenda para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. É a nova aliança. Então aqui, quando ele começa a falar, Deus nos santifica em tudo, né? Primeiro ele fala logo o Espírito. Porque quando o nosso Espírito está ligado a Deus, está realmente unido a Deus, a nossa alma deseja as coisas de Deus. A nossa carne não pende para o pecado, para a lascívia, para a luxúria e etc. O nosso espírito, por isso que é bom estarmos firmados em Deus, sempre, que o nosso espírito será inabalável. Depois assista a pregação, se você não assistiu, foi há pouco tempo que eu ministrei, que diz assim: confie, você não será abalado. Então, quando o nosso espírito está unido a Deus, nós vencemos as trevas, sempre. Ou seja, quando o nosso espírito está santificado, não há contaminação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Aquele sangue foi derramado ali para nos purificar de todo pecado. Então, quando nós vamos ao Senhor Jesus, nós tomamos um banho de sangue, somos limpos, ficamos mais alvos do que a neve, espiritualmente. Então, para que se sujar de novo? Para quê? Só vai ter sofrimento e não vai ser pouco. Então, em primeiro lugar, é o espírito. O espírito ele vai comandar a alma e o corpo. Tudo da nossa vida vai depender da nossa vida espiritual. Sempre. Quanto mais você se chega a Deus, mais você vai vencer as trevas. Você vai fugir de toda a aparência do mal. Você vai perceber logo. Seja o que for que vier da parte de Satanás. É imediato. Você vai sentir um incômodo dentro de você, uma agonia. É a santidade de Deus gritando dentro de você que aquilo ali não vem da parte de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui a Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como é que Deus vai nos santificar? Primeiramente, temos que dar lugar a Deus. Temos que querer. Porque o caminho da santificação é um caminho contrário a este mundo diabólico, que só prega tudo que é contra Deus. Então, se a pessoa estiver aqui querendo viver as coisas desse mundo, ela não vai poder ser santificada no espírito, nem na alma, nem no corpo. Ela tem que escolher. Ou agrada a Deus, ou agrada a Satanás. Nós não podemos agradar a Deus e ao mesmo tempo a Satanás, de forma alguma.
Por isso que Jesus falou que nós temos que renunciar a nós mesmos. Já pensou? Quando a gente é santificado no Espírito, louvado seja Deus, nós conseguimos essa proeza, esse milagre de renunciarmos a nós mesmos, a nossa vontade. Nós só queremos a vontade soberana de Deus. É incrível. O nosso espírito estando firme em Deus, a nossa alma sempre vai desejar as coisas de Deus. O nosso corpo será um instrumento para a glória de Deus. Será um instrumento de louvor, não instrumento de vergonha, de desonra diante de Deus. Mas tudo isso vai depender de nós, somente. Incrível, né? Deus, ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Deus não força ninguém a servir a ele. Não. Olha quantas coisas têm ocorrido aí. Pessoas que parecem que servem a Deus, depois vemos que tudo é uma mentira, é uma farsa. Tudo é infidelidade a Deus. Mas nada há oculto que não haja de ser revelado. Nada. Tudo vem à luz. É incrível. Deus é lindo. Glórias a Jesus Cristo. Então, nosso espírito, a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos. Então, quando a gente é santificado no espírito, é incrível. Debaixo do sangue de Jesus, a nossa alma não consegue ter ódio de ninguém. Não consegue. É incrível. É uma purificação, é uma limpeza que Deus faz dentro de nós. Não consegue guardar sentimentos ruins. Todo lixo, toda tralha sai em nome de Jesus, não fica. Quando o Espírito é santificado, meu Deus, aí sim somos novas criaturas. Louvado seja Deus. O que nós temos aqui nesse mundo? A presença de Deus. Imagine se nós formos insensíveis a esta presença. Formos infiéis a Deus. O que será da nossa vida? Porque Deus permanece Deus. E nós? Foi que Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glórias a Jesus. Você se lembra que tem muitas passagens bíblicas que verdadeiramente a gente vê se manifestar, né, o espírito da pessoa santificado na presença de Deus, e outros a gente não vê isso. Olha Sansão, a fraqueza de Sansão era mulher. Foi o que aconteceu com ele. Ele brincou muito. Ele é um homem de Deus? É um homem de Deus. Mas ele não teve limites. Ele não conseguiu dominar. Ele não conseguiu vencer a aparência do mal. Rejeitar a aparência do mal. E a última mulher com a qual ele se relacionou foi realmente uma mulher diabólica, Dalila. O que ela queria era ver a destruição dele. Ela ali era uma traidora. Era uma mulher que era do povo, inimigo de Deus. Então foi tudo ali uma coisa planejado
contra Sansão, para tocar no ponto fraco dele. E ele cedeu. Então, Deus quer... E esse lado aí, essa área sexual, é uma área que mais tem destruído homens e mulheres. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está com carência. Ela está esperando alguém há algum tempo. Eu falo das pessoas que servem a Deus mesmo, viu? Por favor, porque tem muitas pessoas infiltradas dentro das igrejas que se dizem crentes e são prostitutas. Homens e mulheres. Que são mentirosos, que vão para a igreja muitas vezes só buscar, só caçar homem, caçar mulher. Infelizmente, é verdade. Tem pessoas que vão para a igreja que não tem vínculo nenhum com Deus, tem parte com Satanás. Por favor, entenda. Eu estou falando das pessoas que servem a Deus mesmo, que querem a vida eterna, querem ser filhos e servos de Deus eternamente. Então, muitas vezes essa pessoa está esperando, ela sente necessidade de ter alguém. Claro, isso aí é próprio do ser humano. Jesus disse isso, não é bom que o homem viva só. Acabou-se. Então, muitas vezes, aparece alguém que não tem nada a ver com o que Deus tem para aquela pessoa. Mas a pessoa, se ela não vigiar, ela vai cair. Porque muitas vezes ela deixa o emocional dela dominar o espírito dela. Então, a alma dela, ela quer alguém de qualquer maneira, mas se ela não fortalecer o espírito dela na presença de Deus, ela vai cair. Ela não vai se dominar, ela não vai fugir de toda a aparência do mal. Todo mundo que chegar, essa pessoa vai pensar, não, é esse daí, é essa daí. Quando é de Deus, é sobrenatural. Deus faz algo totalmente diferente do que você já pensou. Agora, quando vem ansiedade, desespero, vem laço também. Junto vem a armadilha de Satanás para que a pessoa caia e não se levante mais. Então, é um grande perigo. Essa área aí tem derrubado muita gente mesmo. Por isso que é o perigo, por isso que é bom, né, fugir de toda a aparência do mal. Apareceu alguém, não se precipite, não se emocione, por favor. Coloque no altar de Deus, com jejum e oração, porque o Senhor vai responder claramente, sem deixar dúvida. É assim, quando é de Deus, o Espírito Santo é que traz. Como ele levou Rebeca para Isaac. Na pessoa ali, o Espírito Santo, Eliezer, representou o Espírito Santo ali. O que o Espírito Santo faz hoje, é ele quem faz isto. Mas se a pessoa ficar verdadeiramente, ela está completamente consumida com aquele assunto, ela só pensa nisso, ela está correndo perigo mesmo. Deus quer que você esteja bem com Ele, com Deus, mesmo que Ele supra as suas necessidades, suas carências. Aí sim você está preparado, está preparada para ter alguém na sua vida. A porta é estreita, mas é gloriosa. Você entra e encontra refrigério, bênçãos. Então, fugir da aparência do mal. Sempre. Se lembra de Micaías? É um dos profetas que eu tenho maior amor. Meu Deus, que homem. Quando aquele rei maligno Acabe ia lutar contra os sírios, a Bíblia diz o quê? Que ele
chamou 400 profetas. Todos os 400 profetas disseram a ele o quê? Pode ir, você vai ter vitória, vai destruir os sírios. E Josafá, o rei Josafá, disse, ele não tem um profeta do Senhor aqui não. Ele disse, só tem um, mas que ele só profetiza o mal contra mim. Chamou Micaías, meu Deus. Meu Deus, eu leio essa parte da Bíblia que fica lá em 2 Crônicas, me dói muito o que Micaías passou, meu Deus. E ele profetizou a verdade. Ele tomou um murro no queixo, que feriu o queixo dele. Porque ele disse, Acabe, você vai e vai morrer. Assim diz o Senhor. Você está entendendo? Os 400 profetas ali. E quando Micaías foi ter com Acabe, um dos eunucos de Acabe disse a Micaías, olha, profetiza o bem, viu? Porque todos os profetas estão dizendo que ele vai e vai ter vitória. Profetize assim também. Ele disse, eu vou dizer o que Deus me falar. Quando Micaías falou a verdade, além de ser ferido, Acabe disse, olha, manda prender esse homem para ele comer o pão da angústia. Mas ele não coadunou com o mal. Ele padeceu, mas ficou na presença de Deus. Fuja de toda aparência do mal, seja em qualquer área da sua vida. Fuja. Não entre em coisas escusas com ninguém. Não entre em nada que você não veja a presença de Deus ali. Não entre, seja onde for, no ministério, na sua casa, no seu trabalho, com amigos, seja onde for. Haja retamente. Se recuse a toda aparência do mal, em todas as áreas. Por isso que eu vou dizer de novo, se aproxime de Deus, mais ainda está pouco, mais ainda, ele vai te revelar coisas tremendas que você nem imagina. Ele vai lhe dar o raio-x da situação. É incrível. Ele não vai lhe deixar enganado, de forma alguma. Você se lembra de Daniel? Se lembra? Quando Daniel foi com seus amigos ali para Babilônia? Pois é, imagine. Está no palácio do rei. Imagine as comidas. Cada comida melhor do que a outra. Bebidas finíssimas. Mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Tremendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe o fim dessa história, a vitória daquele homem. Meu Deus, que coisa tremenda. Que exemplo hoje. Muitas pessoas, agora mesmo vem final do ano, festas. Então as pessoas às vezes estão se esforçando estão negando a si mesmas para estarem na presença de Deus. Estão querendo cumprir a vontade de Deus para ficar na sua presença. Mas aí vem festas, vem convites, vem tentações. Não tem nada não, todo mundo faz isso. O que é que tem? É um diabo que chama o que é que tem. O que é que tem isso? Aí a pessoa diz, é verdade, né? Eu não sou de ferro. Aí a pessoa se aproxima da aparência do mal e vem a queda. E depois o próprio Satanás vai acusar, atormentar a pessoa. Ele próprio,
que induz a pessoa ao erro, porque quem erra é o homem. Quem vai pagar as consequências não é Satanás, é o homem. Mas Satanás induz, ele faz pecado parecer uma coisa boa, normal, que não tem problema. Aí a pessoa, por causa de um momentozinho, a pessoa entrega a pérola de alto preço que ela tem dentro dela. Se lembra de José? Outro exemplo lindo. José era lindo, jovem, cheio de saúde, cheio de hormônios. Muitos jovens hoje, dentro das igrejas, estão se prostituindo terrivelmente. Muitos bebem, fumam, fazem misérias. Estão na igreja muitas vezes no louvor. Estão dando saudação, pregando pelas igrejas. Meu Deus, que blasfêmia contra Deus. E muitos ainda dão razão, dizem o quê? Mas são jovens. Mas se a pessoa quer viver isso, saia da presença de Deus. Porque, na verdade, espiritualmente, a pessoa já saiu. Mas, fisicamente, ela está ali escandalizando o evangelho. Está entendendo? Então, para que mostrar uma aparência de que é algo que a pessoa não é? A pessoa serve a Satanás secretamente, mas publicamente ela demonstra que está servindo a Deus. Mas é tudo mentira. Quantos jovens estão nesse estado? A grande maioria, meu Deus, é grave demais. É muito sério. Mas José é um exemplo para todos esses jovens. José era jovem, cheio de saúde. Quando apareceu aquela mulher que não vinha da parte de Deus, vinha da parte de Satanás para derrubar ele, ele disse não. Ele sofreu, ele foi preso por causa... Sabe por que ele foi preso? Por causa do não. O não dele fez ele ser preso. Quando ele fugiu da aparência de todo o mal, por isso ele foi preso. Mas depois veio a grande honra de Deus. E eu me lembrei agora de quando Daniel não se dobrou ali ao que eles queriam, que Daniel parasse de orar ao Deus dos céus. Tremendo aqui. E hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, me veio isto de Daniel. E eu disse assim, meu Deus, Daniel ali. Na verdade, Daniel, ele foi para a cova dos leões. Existe, Deus trabalha para aquele que espera nele. Como é que Daniel ia ser honrado naquele lugar cheio de gente diabólica, maligna, tirana? Deus tirou elas todas. Os inimigos de Daniel, todos foram destruídos. Para Daniel reinar ali, ser a segunda pessoa do rei. É assim que Deus está fazendo e vai fazer em vários ministérios. Deus vai jogar por terra muitos inimigos do bem, para Deus exaltar aqueles que servem a Ele genuinamente. São poucos, mas existem. E esses aí, como Daniel, merecem a honra do Deus Todo-Poderoso. Os que usam de engano vão cair por terra em nome de Jesus. Seja em que área for, seja no trabalho, na igreja, onde for, Deus vai jogar por terra os inimigos do seu reino. Deus é fiel. Deus não se deixa escarnecer. Por isso que a Bíblia diz fugir de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal. Seja o que for que se apresentar diante de você, esteja ligado com o Espírito Santo sempre. Porque quando Satanás quer destruir alguém, ele coloca outra pessoa ali na vida daquela.
O intuito dele é destruir aquela vida que serve a Deus. Ele não está satisfeito. Então ele usa de quê? De sutileza. Então, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, esteja tão forte dentro de você, que você capte as situações, que você perceba a aparência do mal. Não é o mal, é o que aparenta ser mal. Tá vendo? O mal em si, muitas vezes não se apresenta o mal mesmo, porque é nítido que é o mal. Então vem aquela aparência de coisa boa, mas que é o mal. Cuidado. Fique firme com o Senhor, firme. Não se deixe demover. Procure sempre buscar a face de Deus para Ele te revelar. A Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Eu amo esse versículo. Daniel 2:22. Tremendo esse versículo. Tremendo. Deus revela tudo. Mas é necessário estarmos na sua presença para que possamos ser resguardados por Ele. Sempre. E Satanás caia por terra na autoridade que há no nome santo de Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem nesse momento. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.